Boa noite, pessoal. Boa noite, aqueles que aqui estão, aqueles que nós estamos, né? E aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com o cenário real do Leôncio, tá? Porque aquele outro cenário é fake. Eu brinco com o Roberto que é fake. Ele já trouxe o microfone para perto, né? Então, gente, nosso cenário real é esse aqui, é azul, tá? Com as cortinas azuis. Então, nós estamos hoje aqui na nossa casa. Que alegria podemos estar aqui na nossa segunda-feira, nesse momento tão especial para as nossas vidas. Eu acho não vou dizer um privilégio, porque nós não somos privilegiados, né? Mas uma felicidade nós temos essa oportunidade, podemos nos encaminhar para a casa espírita, temos essa capacidade, né, de nos locomovermos. Então, é uma bênção. Eu sempre estou insistindo no mesmo ponto. Voltem para a casa espírita, venham. Né? Todos me dizem assim, mas é tão mais... Eu falo a mesma coisa, né? Porque a gente tem que aprender por repetição, não é possível. É tão mais prático assistir em casa, é tão mais cômodo, é tão mais fácil. É tudo isso, mas não é o quê? Melhor. Não é melhor. Por mais que a gente mantenha o fluido da casa da gente elevado, porque só temos espíritos purificados dentro da nossa casa, naturalmente, não é verdade? Então, não é a mesma coisa do que os fluidos da casa espírita, né? Trabalhados tão carinhosamente pelos benfeitores, amigos dessa casa. E nós não podemos nem imaginar, meus amigos, os benefícios que nós temos só pelo fato de estarmos aqui. Quantos plugs obsessivos são desligados, às vezes, de nós pelo fato de estarmos aqui. Quantos fluidos importantes para as nossas necessidades nós recebemos pelo fato de estarmos aqui. É que a gente não se dá conta do trabalho imenso que os benfeitores têm para conosco, de nos assistirem, de nos assessorarem. Uma quarta-feira, que eu dirijo reunião de segunda e de quarta também de manhã. Eu fui tomada de uma emoção imensa, porque eu não vejo nada, eu sou escuro-vidente, escuro-audiente, mas, de vez em quando, os benfeitores, bons espíritos, dão uma colher de chá para a gente, né? Assim, e eu estava terminando a palestra, era eu mesmo fazendo a palestra, de repente eu tive uma percepção que eu não tenho normalmente. E eu vi todas as pessoas que ali estavam sendo abraçadas, uma após uma, pelos amigos espirituais. E não fui só eu, porque eu percebi, comecei a me emocionar. E eu achei que não fosse terminar a palestra. E as pessoas que estavam presentes, todas estavam chorando, emocionadas. Mas não era por minha causa, não. É porque estavam sentindo também. Então a gente fica imaginando, não é porque a gente não vê que isso não acontece. Então vamos voltar, a gente tem essa oportunidade, porque dessa acomodação. Toda segunda-feira eu juro que eu não vou falar mais nada, mas eu falo. Vocês me desculpem. E aqueles que aqui estamos não precisamos ouvir isso, né? Então vamos dar início à nossa reunião, com o nosso, dando aquele abraço carinhoso em todos, e com o nosso Carlinhos, que já está. Boa noite, Magali. Tudo bem? Boa noite a todos. Ele dele, cara e Cristo, canta o coração em prece, e com ele tô na luz, com Jesus a alma cresce. Tô na luz, tô na luz, tô na luz desta noite dedicada a Jesus. Tô na luz, tô na luz, tô na luz desta noite dedicada a Jesus. Ele que é o pão da vida, Ele que é o bom pastor,
vai conduzindo o teu rebanho. A porta estreita do amor já preparou muitas moradas, ocupações dimensionais, refúgio certo, amparo, abrigo. É assim, é na casa do Pai. Ele, Gare Cristo, canta o coração em prece, e com ele tô na luz, com Jesus a alma cresce. Ele, Gare Cristo, canta o coração em prece, e com ele tô na luz, com Jesus a alma cresce. Tô na paz, na fé, tô na fé, tô na fé. Fé raciocinada que sustenta a fé. Tô na fé, tô na fé, tô na fé. Fé raciocinada que sustenta a fé. Ele que é o sal da terra, ele que é o verbo vivo, consolador que estabelece conforme nos foi prometido. Bendita mediunidade, quando a serviço do amor, manifestando a caridade com Jesus, seja onde for. Ele, Gare Cristo, canta o coração em prece, e com ele tô na luz, com Jesus a alma cresce. Ele, Gare Cristo, canta o coração em prece, e com ele tô na luz, com Jesus a alma cresce. Tô na paz, tô na paz, tô na paz dessa noite dedicada ao Rei da Paz. Tô na paz, tô na paz, tô na paz dessa noite dedicada ao Rei da Paz. Seu reino não é deste mundo, onde a maldade prevalece. Já se passaram 2000 anos e muitos não o reconhecem. Almas partindo, almas voltando, misteriosa migração, desencarnando, encarnando, respirando seu perdão. Ele, Gare Cristo, canta o coração em prece, e com ele tô na luz, com Jesus a alma cresce. Ele, Gare Cristo, canta o coração em prece, e com ele tô na luz, com Jesus a alma cresce. Ele, Gare Cristo, canta o coração em prece, e com ele tô na luz, com Jesus a alma cresce. Ele, Gare Cristo, canta o coração em prece, e com ele tô na luz, com Jesus a alma cresce. Ele, Gare Cristo, canta o coração em prece, e com ele tô na luz, com Jesus a alma cresce. Rafael vem nos falar hoje sobre providência divina. Seja bem-vindo, meu amigo. Saudade. Repleto de enigmas, o asteroide adormece. Pouco a pouco o dia morre, densa sombra o escurece. Gira em santa harmonia, orbita estrela adolescente. Cai o mormaço e a noite avança, com quietude obediente. Chão de providência nos alimenta generoso. Eu duvido que o acaso seja um anjo prestimoso. Poder supremo inteligente, martelo forte extrafísico, força motriz onisciente, governador, rabi, amigo. Suspensa no espaço, segue incrível, oficina de Jesus. Mundo, escola, hospital de almas, cada alma sua cruz. A obra é dele,
tarefa é nossa. Curar o mundo, começando por nós. Quem sabe a gente ainda possa. Se morrer não é o fim, que milagre a vida é. Agradecer é confiar em Deus, regando a luz da fé. Ofereço então ao céu minha gratidão e empenho, exercício de humildade, tal virtude ainda não tenho. Tudo é tão belo e supremo, sinto-me demais pequeno. Recito o salmo, reconheço, me fortaleço e mal não temo. Suspensa no espaço, segue incrível, oficina de Jesus. Mundo, escola, hospital de almas, cada alma sua cruz. A obra é dele, tarefa é nossa. Curar o mundo, começando por nós. Quem sabe a gente ainda possa. Se morrer não é o fim, que milagre a vida é. Agradecer é confiar em Deus, regando a luz da fé. Assim como o sol nasce para todos, é necessário nascer de novo. Então renascerei da água e do Espírito. Se Elias é João, não se admire então, já tudo nos foi dito. Suspensa no espaço, segue incrível, oficina de Jesus. Mundo, escola, hospital de almas, cada alma sua cruz. A obra é dele, tarefa é nossa. Curar o mundo, começando por nós. Quem sabe a gente ainda possa. E se morrer não é o fim, que milagre a vida é. Agradecer é confiar em Deus, regando a luz da fé. Suspensa no espaço, segue incrível, oficina de Jesus. Mundo, escola, hospital de almas, cada alma sua cruz. A obra é dele, tarefa é nossa. Curar o mundo, começando por nós. Quem sabe a gente ainda possa. Se morrer não é o fim, e milagre a vida é. Agradecer é confiar em Deus, regando a luz da fé. Suspensa no espaço, segue incrível, oficina de Jesus. Mundo, escola, hospital de almas, cada alma sua cruz. A obra é dele, tarefa é nossa. Se morrer não é o fim, que milagre a vida é. Agradecer é confiar em Deus, regando a luz da fé. Magali? Muito obrigada. A obra é dele, a tarefa é nossa. Gente, vamos agarrar a oportunidade de servir, né? Porque a oportunidade que a gente perde, ó, volta mais não. Outras vêm, mas aquela que a gente perde, cadê? Nem acabei de... Roberto. Ah, tá. Então, gente, é bom que a gente já está voltando a descontrair, né? Coisa boa, a gente está aqui. E lembrando, antes de irmos na nossa página, ó, da campanha do povo. Eu vou engolir isso, porque Roberto, cada vez ele me aproxima mais. Tá bom, vocês estão ouvindo? Então, gente, aqui, ó, nossa campanha, a campanha do agasalho.
nossos irmãos moradores de rua, né? O inverno chegou, vamos lá, cobertores, casacos, meias. Então, aqueles que puderem comprar cobertores, né, nós vamos transmitir para os voluntários do bem, que não pararam durante todo esse tempo de pandemia, a levar um conforto, agasalho, lanche, kits de higiene, e fazendo curativos, e dando uma palavra, passe e socorro, uma palavra de conforto aos moradores de rua, que aumentou, o número aumentou muito. Então, quem puder colaborar, tá bom? Então, a página de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do nosso Chico, quem dita é Emmanuel. E a página que é para a gente hoje é o capítulo 100, Queixumes. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais reprovados. Vou ver se consigo ler direito, porque eu troquei de óculos. Cada vez que nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Observa assim a ti mesmo e deixa que a nossa consciência te vigie a palavra. Se viste de uma pessoa em falta contra outra, não lhe exagere a culpa, recordando quantas vezes terás faltado igualmente contra o próximo. E assim como agradeceste a quantos te desculparam nos senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo, ampara também o irmão caído em erro, através de teu otimismo fraternal, para que se levante e te bendiga. Se um companheiro te ofendeu, não te confies a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente ferido os semelhantes. E assim como te rejubilaste diante de todos os que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude, auxilia também o amigo que se te fez instrumento de dor, da tua dor, através do ouvido de todo o mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe a grandeza de espírito. Em toda conversação na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. E em todas as circunstâncias, não nos esqueçamos de que, em nos queixando de alguém, estaremos intimando automaticamente a nós mesmos a viver em nível mais alto e fazer coisa melhor. Muito sério isso, né, gente? Vamos refletir e vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, como é bom podermos estar aqui, Senhor, nessa casa tão querida dos nossos corações, que nos acolhe com tanto amor, a começar esse planeta generoso e amoroso que a tua bondade nos ofereceu para trabalharmos aqui também a nossa evolução. Por estarmos no nosso país querido e por ele te pedimos as tuas bênçãos. Rogamos também as tuas bênçãos de luz, misericórdia para os nossos lares, lares de nossos entes queridos, encarnados como desencarnados. Que teu amor possa iluminar cada coração da família humana, seja encarnada como desencarnado. Que teu amor possa resplandecer em toda a terra, Senhor. Nós só temos a te agradecer pelas oportunidades evolutivas que a tua misericórdia tem nos oferecido, mesmo aquelas que não sabemos de imediato compreender. Não nos deixe, Senhor, esmorecer. Firma a nossa vontade, Senhor,
Auxilia-nos a fim de que possamos, com certeza, aproveitarmos as oportunidades evolutivas para que possamos sair desta vida melhores do que entramos nela. Rogamos as tuas bênçãos nesse instante, em especial para o nosso Rafael, nosso irmão tão querido de nós, nossos corações, nossas almas. Rogamos por sua vida, sua luta, seus amores, seu trabalho profissional e o trabalho na tua seara, mas em especial nesta noite, rogamos pela sua palavra, a fim de que ela possa receber do mais alto a inspiração necessária e que possamos prestar-lhe muita atenção, apreendê-la e colocá-la em prática em nossas vidas. Fica conosco, Jesus amado, agora e sempre, que assim seja. Com muita alegria e gratidão em nossos corações, nós chamamos o Rafael Siqueira, tarefeiro da SEF, da Sociedade Espírita Fraternidade, responsável pela palestra da noite de hoje. Vamos acolhê-lo com amor e gratidão. Boa palestra. Olá, meus caros amigos, minhas queridas amigas. Melhorou ou piorou? Já que a gente está num clima descontraído, eu quero revelar uma coisa para vocês. O fundo está azul porque, mais uma vez, eu vim com uma camisa azul. Porque senão iria parecer que eu era um espírito fazendo a palestra. E como eu estou longe de ser um espírito iluminado, eu pedi ao nosso querido Roberto, coloque o fundo verdadeiro, que aí pelo menos as pessoas vão ver o Rafael, um espírito imperfeito, à busca da providência de Deus. E de camisa azul. Que os amigos espirituais possam nos envolver a todos, nos manter em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Eu costumava, quando fazia as lives, ler os nomes, cumprimentar cada uma das pessoas, porque como é bom a gente cumprimentar as pessoas. Agora nós usamos máscaras, nós cumprimentamos pelo soquinho, mas eu quero que cada um de vocês receba o meu abraço e que o benfeitor, cada um de vocês, que os amigos espirituais, possam espargir os melhores fluidos. Aqueles que estão nos seus lares possam receber do alto as melhores vibrações de esperança para seguir em frente. A nossa temática da noite de hoje é conversar sobre Deus e a providência divina. Quando eu tinha 18 anos e era um jovem lá de Barbacena, não, calma, um jovem lá de Itapiruna, eu ainda era católico e cheguei a ser chamado para entrar no seminário. Não por outra razão, muitas pessoas quando me veem falando, nossa, mas ele tem um jeito de padre. Gente, eu quase fui padre. E aprendendo sobre Deus, me ensinaram que Deus era Pai. Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de justiça. E eu aprendi que Deus não abandonava nenhum dos seus filhos. Que em todos os momentos essa providência divina agia a nosso favor. Até aí tudo bem. Mas eu também aprendi lá na minha igreja católica que Deus, Jesus e o Espírito Santo eram uma única pessoa, que nós chamávamos a Santíssima Trindade. E aquilo era uma confusão na minha cabeça, porque eu não conseguia imaginar Deus, Jesus e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo uma mesma pessoa. E pelos meus 18 anos eu adentrei no Espiritismo, grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, e as coisas começaram a esclarecer na minha cabeça. E hoje eu quero fazer uma espécie de estudo-palestra com vocês, porque eu vou abrir algumas questões do Livro dos Espíritos, alguns apontamentos da Gênese, para a gente ter ideia de quem é Deus, do que é Deus. Porque nós sabemos que Jesus é o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia. O Espírito mais perfeito que veio ter conosco, que Deus nos mandou para nos servir de exemplo. E o
o Espírito Santo? Vamos colocar um S? Espíritos Santos. Bezerra de Menezes, a falange do Espírito de Verdade, esses amigos do bem que prosseguem nos impulsionando na nossa marcha evolutiva. E Deus? Que é Deus? Quando eu adentrei no meu grupo de mocidade, e como é bom fazer parte de uma mocidade. Eu gosto muito de falar para os jovens que um jovem, quando passa pela mocidade, é uma coisa. Quando não passou, não teve as mesmas experiências. Me apresentaram o Livro dos Espíritos, que eu trouxe para vocês, para mostrar para vocês na noite de hoje. E a primeira questão, eu tenho certeza que todo mundo conhece de cor. Qual que é a primeira questão, gente? Nossa, que plateia comunicativa, né? De caso eu estou escutando as pessoas falando que é Deus, Rafael, e é verdade, porque que é Deus, do original em francês, bom, eu não falo francês, que cest-ie, se tiver algum professor, pode me corrigir. Já pararam para notar como é a didática de Kardec? Ele não perguntou quem é Deus, porque Deus não é uma pessoa. Logo, num primeiro momento, a gente tira aquela imagem antropomórfica de Deus, porque eu julgava que Deus era um velhinho de barbas brancas, sentado num trono celestial, que tinha do seu lado anjos, arcanjos, serafins, e eu queria morrer e ir para o lado de Deus. Mas Deus não era essa pessoa, não era esse velhinho, e nem era o Senhor dos Exércitos, conforme a ortodoxia do Antigo Testamento. E a pergunta também não é o que é Deus. Já pararam para perceber isso? Não tem esse artigo antes do que. Porque Deus não é uma coisa. Deus não é uma energia, como dizem os esotéricos. Deus é, eu vou ler para ficar fidedigno, inteligência suprema, causa primária, ou de acordo com algumas traduções, causa primeira de todas as coisas. Magali, quando me apresentaram essa questão, eu, um jovem católico, quase padre, agora me abraçaram sem me apertar. Porque antes eu via Deus como um pai, e ele é pai. Mas como é isso de ser inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas? Como entender Deus? Como colocar na cachola a presença de Deus? E eu precisava estudar um pouco mais. E caminhando pelas questões do Livro dos Espíritos, eu cheguei à questão de número 4. Eu também peço permissão para ler. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta dos bons espíritos: num axioma, numa lei, numa proposta, que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Bom, agora ficou mais fácil. Porque tudo que não foi criado pelo homem foi criado por... Mas se o próprio homem foi criado por Deus, isso quer dizer que tudo, direto ou indiretamente, foi criado por Deus. Então Deus é a causa primeira de onde tudo se origina. E eu comecei a me dar conta de que quando eu acordo pela manhã, eu sou vizinho do Maurício. Tá vendo? Eu estou usando um pistolão. E eu ouço os passarinhos cantando, e a minha filha Clara, de 3 anos, papai, passarinho cantando, porque a gente usualmente, quando acorda, vai logo para o WhatsApp, não é isso? Antes da oração, a gente abre para ler o WhatsApp. Papai, passarinho cantando. É Deus. Quando um pássaro canta, eu vejo a presença de Deus. Quando a minha filha fez 1 ano de idade, e eu chegava em casa, Magali, e ela, papá. Eu não sabia se ela estava chamando papai ou se ela estava pedindo o papá dela. Mas eu me dei conta, é Deus. Deus está em todas as partes. Deus está no nosso coração. Deus é essa providência, essa causa de onde promana todo o efeito. Então, todo efeito remonta a uma causa. Todo efeito inteligente remonta a uma causa inteligente. E há no dolmen de Kardec, no cemitério do Père Lachaise, em Paris, uma frase que ele cunhou para que nós entendêssemos
Deus. A grandeza do efeito remonta à potência da causa. Então Deus é essa potência criadora que criou todas as coisas. E hoje a ciência já chegou num número de 2 trilhões de galáxias. Consegue imaginar isso? Onde a ciência chegou, porque existem mais. Porque meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E muitas pessoas perguntam assim, será que Deus não perdeu o controle da Terra? Não perdeu, gente. Seria orgulho nosso achar que no meio de 2 trilhões de galáxias ele perdeu o controle de um planetinha. Num pequeno sistema solar no meio de 2 trilhões de galáxias. Olha como é bom estudar sobre Deus. Mas nós podemos caminhar ainda mais, porque tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é essa questão de número 10. Vamos juntos, tá, gente? Se alguém sentir a aproximação do Morfeu, eu falo mais alto. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não falta-lhe para isso sentido. Consegue uma criança entender a aula de um professor universitário? Não, falta-lhe para isso sentido. Consegue o relativo compreender o absoluto? Não falta-lhe para isso sentido. O que nós já temos é o que basta para a gente ter uma ideia de Deus. Agora, a natureza íntima, talvez quando nós formos espíritos de superiores a puros, nós conseguiremos. O que nós precisamos compreender hoje, caminhando um pouco mais agora para a questão de número 13, e essa é excelente. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Olha o que respondem os bons espíritos. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Para nós basta saber que Deus é eterno. Não tem início, não tem fim. Deus é imaterial. Porque Deus não se confunde com a matéria. Em verdade, ele criou matéria e criou espírito. Está na questão 27 do Livro dos Espíritos. Deus é onipotente, onisciente, porque sabe de tudo e pode tudo. Mas nos diz o Livro dos Espíritos, Deus é soberanamente justo e bom. Causa primeira ou primária que nós conhecemos pelos efeitos e que nós sabemos dos seus atributos, justo e bom. E vocês perceberam que a conjunção que liga é a conjunção e, porque Deus é justo e bom ao mesmo tempo. A gente não consegue dividir uma coisa da outra, como disse Simão Pedro, lá das Minas Gerais. A justiça de Deus é boa e a bondade de Deus é justa. Isso é a providência divina. Nós precisamos ter certeza disso. Como então compreender Deus? A natureza íntima eu não consigo, mas eu vejo Deus em cada um de vocês. Eu vejo Deus no morador de rua que a Magali levantou o cartaz. Campanha do cobertor e das meias. Eu vejo Deus nas nebulosas. Eu vejo Deus naquele parente dentro de casa que se tornou invisível e que requer a minha atenção. Eu vejo Deus no meu casamento, no nascimento de um filho. Vejo Deus até mesmo na minha dificuldade, porque é um pai propiciando a um filho o mecanismo da redenção, do aprimoramento. Eu vejo Deus em tudo e em todos os lugares. Porque há uma outra questão do Livro dos Espíritos, a de número 33. Porque tudo está em tudo, e tudo é feito de amor. E o evangelista João, quando escreveu a sua primeira carta, lá no capítulo 4, versículo 8, ele diz: quem não ama seu irmão não compreende a Deus, porque Deus é... Fica mais fácil agora entender Deus. Deus é amor. Deus é justiça. Deus é bondade. Deus é providência. E
Kardec, enfeixando todos esses conceitos, na quinta obra da codificação, a Gênese, ele escreveu algo mais. Lá no capítulo 2º, no item 20, a providência. Olha como ele escreveu. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Eu, quando leio as obras básicas, eu leio com o dicionário do lado. Quando eu leio as obras de Joana de Ângeles, talvez eu precise de uns 2 dicionários, porque tem palavras que eu não encontro em um, então eu preciso em outro dicionário. Hoje a gente tem o Google, né, gente? Tem todas as palavras, não precisa mais dos dicionários. Se eu falar em Barça aqui, tá velho esse orador, hein? O que é solicitude? Porque providência é a solicitude do Criador para com a sua criatura. Gentileza, bondade, amorosidade. É aquele que acompanha de perto. É aquele... Jesus explicou isso no Evangelho. É aquele que um filho, quando pede um pão, não dá uma pedra. É aquele quando um filho pede um peixe, não dá uma serpente. Isso é providência. É essa generosidade de um pai que ama em todas as circunstâncias. E ama os que estão no caminho do acerto, os que estão no caminho do erro. Porque todos nós estamos num carreiro evolutivo. E ele prossegue. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. E nisto consiste a ação providencial. Como é bom ser espírita. Como é bom abandonar aquela ideia de Deus, Senhor dos Exércitos. Eu tinha medo. Lá daquele texto do Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito e te levei para a terra da Canaã. Não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou solícito com aqueles que cumprem os meus mandamentos. Mas eu puno na 3ª e na 4ª geração aqueles que não me servem. Era o Deus punitivo. Era o Deus Senhor de exércitos. Mas a doutrina espírita vem nos falar de um Deus que ama, de um Deus generoso, de um Deus bom, de um Deus que conhece todas as nossas lágrimas, todas as nossas dores, um Deus que perpassa todos os nossos pensamentos. Enquanto vocês estão aqui na casa de Leôncio de Albuquerque, pelos intermediários de Deus, que são os bons espíritos, os vossos desejos, as vossas dores, as vossas angústias, já passaram pelo psicoscópio, obra de André Luiz, para que a gente possa ser atendido em nossas necessidades. É Deus, que está presente em todos os momentos. Pensar, então, na providência de Deus é pensar que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Ah, Rafael, mas o Covid é para o nosso bem? Bom, o Covid é o efeito de causa que nós mesmos plantamos. Mas o Covid tem nos propiciado ser mais humanos. Tem nos propiciado ver a dor da outra pessoa, ser mais generoso. O Covid e as outras adversidades pelas quais nós passamos são os flagelos transitórios de que nos fala a 3ª parte do Livro dos Espíritos para que a gente possa avançar. Onde nós vemos destruição, dizem os bons espíritos, questão 737, a providência divina nos impulsionando para novos olhares, para a ressignificação das nossas existências. Vamos sair dos conceitos, vamos para algumas histórias, porque eu já estou vendo que o Morfeu já está obsidiando algumas pessoas. Divaldo Franco veio a Niterói alguns anos atrás. E sempre que o Divaldo vinha, eu sentava no gargarejo, Magali. Eu esperava encher, porque quando eu chegava só tinha cadeira lá atrás. Depois que enchia, eu ia igual aquele... Sabe aquele que gosta de encostar? Ele ficava aqui, eu sentava na frente. Porque eu queria escutar as histórias, para depois reproduzir as histórias. Porque mesmo nas palestras espíritas, a gente copia e cola. Só tem que dizer a fonte, isso é o copyright. Ele começou a falar de uma experiência que ele teve quando era muito jovem. E ele narrava que já andava com a mão assim.
era para dar passe nas pessoas. E ele adorava aplicar o passe, porque se alguém, antes de pedir, ele já estava, senta aí que eu vou aplicar. Mas um dia, ele foi chamado para aplicar o passe num companheiro com câncer. Era um câncer linfático, muito grave, já com várias metástases. E ele saiu de Salvador, foi à casa do seu amigo. Começou a aplicar o passe. Era um passe demorado, ele estava muito concentrado, se acercou Bezerra de Menezes. E o doutor Bezerra de Menezes disse para ele assim: meu filho, o nosso irmão vai ficar bom. E o Divaldo, que notícia auspiciosa. O nosso irmão vai ficar bom. Só que o Divaldo acho que entendeu da forma que não era a mais correta. Porque estava ali um homem com câncer avançado. Ele caprichou mais no passe. E a mão mexia, a mão espargia, terminou o passe. Foi falar com a esposa do amigo dele. Minha irmã, eu tenho algo para te contar. O Bezerra de Menezes apareceu e disse que o seu marido vai ficar bom. É mesmo, Divaldo? Então volte amanhã, porque espírita gosta de festa. Amanhã nós teremos salgadinhos, nós teremos refrigerantes, e você está convidado, volte amanhã. E Divaldo retornou no dia seguinte, quando se deparou com uma coroa de flores na porta da casa. E ele pensou: coitada da mulher, morreu de ontem para hoje. Deve ser karma isso. Entrou dentro da casa. Eis que a mulher vem correndo até ele e lhe diz: eu não acredito mais em você, nem na sua mediunidade, nem no Bezerra de Menezes. Como assim? O meu marido morreu, e você me disse ontem que o doutor Bezerra tinha dito que ele iria ficar bom. E o Divaldo, contrariado, acercou-se do seu amigo, começou a orar. E orava, e orava. Aproximou-se o venerando amigo, o médico dos pobres, e ele resolveu perguntar, porque médium não costuma ser curioso. Mas ele perguntou assim mesmo: doutor Bezerra, você não me disse ontem que o nosso irmão iria ficar bem? Divaldo, ele está ótimo. Você queria que ele sobrevivesse mais quantos anos, mais quantas décadas, com um câncer linfático com várias metástases? A providência de Deus ama todos os seus filhos. Ele desencarnou. Vai ser acordado pela sua mãezinha e eu estou cuidando do seu caso, pessoalmente. E quando ele desencarnar, como já expurgou... É Covid não, tá, gente? Como já expurgou bastante os fluidos que ele trazia no seu perispírito, ele vai acordar bom do lado de cá. Isso é a providência divina, Divaldo. Que age em favor de todos os seus filhos. Não admireis, quando estudarem o Espiritismo, para entender que a vida é um contínuo. Ninguém morre, meu filho. As pessoas retornam para casa verdadeira. Alegre-se. O seu amigo está bom. E Divaldo entendeu a proposta dos bons espíritos, entendeu que ele havia entendido errado o que o Bezerra havia lhe falado. E foi falar com a mulher: olha, ontem eu te passei o recado errado. O seu marido está muito bom. Está guardado por Bezerra de Menezes, será acordado pela esposa dele. Ah, é mesmo, Divaldo? Então vamos fazer a festa. Não, minha irmã, nós estamos num velório, ainda num processo de desencarnação. Vamos orar. E oraram. Essa é a providência divina. A providência divina age em nosso favor, não da forma que a gente gostaria que ela agisse, mas da forma como Deus entende que será melhor para a gente. Por isso, muitas vezes, nós nos relacionamos com Deus sem o devido entendimento. Porque a gente quer orar a Deus como quem escreve uma carta para o PROCON. Como é que a gente escreve uma carta para o PROCON? Sempre reclama da geladeira que não chegou, reclama da prestação que não consegui pagar. Então a gente ora a Deus: por que você levou o meu marido? Porque antes de ser seu marido, ele é meu filho. E só eu sei o momento dele ir, dele voltar. É certo, meus amigos, que fica a dor, saudade, porque somos seres humanos, cheios de sentimentos, mas não podemos transformar em dor, revolta. Isso é compreender a providência divina. Isso é deixar de se relacionar com Deus
como quem escreve uma carta para o Procon. Ah, Deus, por que que hoje no mundo tem tanta gente passando dificuldade? Diz a benfeitora Sheila, a pedra recebe do martelo que a estilhaça burilamento para que possa brilhar. Nós vamos nos aprimorando à medida que vamos recebendo as marteladas da vida, porque vamos ganhando o brilho do nosso espírito imortal. Quando eu vejo o Roberto passando, eu fico logo pensando, tá tudo certo, Roberto? A gente tem que ter atenção para tudo. Então a providência de Deus, como eu aprendi lá na minha Itaperuna, pela minha mãe, pela minha avó, é aquela que sabe cada folha que cai de uma árvore. É aquela que conhece cada fio de cabelo das nossas cabeças, mesmo dos carecas. Vamos confiar, vamos ter esperança, vamos seguir em frente. Quando ligarmos a televisão, é morte daqui, é corrupção acolá, vamos ter esperança, vamos olhar para frente. Porque Jesus, em João capítulo 16, versículo 33, ele nos disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Já pararam para pensar como Jesus falou? Eu venci o mundo, eu não venci no mundo. Porque muitas vezes nós queremos vencer no mundo. Ter muitos seguidores nas redes sociais, ter muito dinheiro na caderneta de poupança, ter casas, de preferência uma em Cambuinhas, outra em Petrópolis, para a gente poder ir para cada uma delas, de acordo com a estação do ano. Mas será que isso vai ser bom para a gente? O Pai sabe de tudo. Francisco de Assis, quando orava no Monte Alverne, na Úmbria, a sua saudosa Úmbria, ele que recebeu os estigmas do Cristo no fenômeno mediúnico de efeitos físicos, ele dizia, meu Deus, que se cumpra a sua vontade, porque eu aprendi que a sua providência magnânima e a minha vontade, que eu submeta ao que você deseja de mim. Uma segunda história a gente encerra. Raul Teixeira contou isso muitas vezes em palestras, contou também para nós, trabalhadores ali da Sociedade Espírita Fraternidade, e ele narrou que visitava uma amiga no interior de São Paulo muitas vezes, uma amiga professora, uma amiga que sempre o recebia para um tour de palestras. E uma vez ele percebeu que a amiga estava com a cara sem cor, mais magra, sem o devido encantamento com a vida. E ele, olha, nós temos uma certa intimidade que permite que eu te faça uma pergunta. O que se passa, minha irmã? Está tudo bem? Não, Raul. Eu fui no médico. O médico descobriu que eu tenho um câncer severo. Ele disse que eu não vou viver nem mais um ano. Raul se solidarizou com ela e ela começou a falar. Mas eu fui muito feliz durante todo o tempo que eu vivi. Tive os meus filhos, atuei como professora, tive a doutrina espírita como suporte nos dias da dificuldade e tenho certeza que será o suporte mesmo nos dias do câncer. Mas eu guardo um ressentimento. Qual ressentimento? Eu tinha um sonho, Raul. Eu queria atender crianças. Não era para fazer nada muito grande. Não era para poder aparecer, que fosse uma, que fosse duas, que fosse num lar substituto. Eu estou voltando sem poder atender o meu sonho. Se aproximou o benfeitor Camilo, que é o guia do Raul Teixeira, meu filho. A hora dela está soando na ampulheta do tempo. Está chegando a hora dela voltar. Raul não falou nada disso para ela. Deu-lhe um abraço, voltou para Niterói e esperou que fosse receber um telegrama, porque não tinha WhatsApp ainda, tá, gente? Era telegrama. E quanto mais se escrevia, mais se pagava. Avisando da desencarnação da sua amiga. O telegrama não veio. Não veio o telefonema. Passaram-se 2 anos. Ele retornou no interior de São Paulo e a amiga foi recepcionar-lhe. Ela já estava vistosa. Já estava mais encorpada. Chegaram na sua casa e os dois começaram a conversar. Irmã, o que se passa? Há cerca de 2 anos, você me disse que tinha um câncer cruel.
estava às vascas da morte. É verdade, Raul. E eu resolvi cumprir o meu sonho no tempo que me faltava. O médico me deu 1 ano. Se com 1 mês eu pudesse olhar uma criança, doar para alguma instituição de caridade, eu doaria. Se com 2 meses eu conseguisse cuidar de 1 ou de 2 crianças num lar substituto, eu cuidaria, mas eu não perderia tempo mais. Porque nós estamos num momento, e agora eu estou copiando a Magali, de definições. O tempo foi passando. E eu descobri que eu poderia reunir algumas crianças num pequeno galpão, tomar conta delas, angariar dinheiro com outras pessoas. O tempo passou. Eu fui no oncologista e ele disse assim para mim: olha, se eu não fosse um médico, 6 anos de faculdade, mais os anos de residência, mais os títulos de pós-graduação, de mestrado, eu diria que no seu caso houve um milagre. Não há mais uma célula cancerígena. Você está curada do seu câncer. E Raul, sem entender o que se passava, sentiu aproximar-se o benfeitor Camille e lhe perguntou: benfeitor, você não disse que tinha chegado a época dela desencarnar? Verdade, era a programação inicial. Mas nunca se esqueça de que o que rege o universo e as nossas vidas chama-se providência divina, quando ela abriu as comportas para o amor, albergando 1, 2, 5 crianças. Os benfeitores daquela criança combinaram com o benfeitor dela e pediram ao Senhor da vida que ela ganhasse uma moratória. Porque se ela desencarnasse agora, quem olharia por aquelas crianças? E o Senhor da vida, por meio dos benfeitores espirituais, lhe outorgaram essa moratória. Ela ficou curada do câncer, sem ter momento para recidiva. Meu filho, disse o benfeitor Camilo, nunca se esqueça, Deus ama. Deus é misericórdia. Deus conhece cada um dos nossos passos, cada uma de nossas lágrimas. Deus está presente conosco em todos os momentos. Raul e a sua irmã se abraçaram e ela continuou por longos anos na sua tarefa dentro de casa, na sua tarefa espírita, mas cuidando de crianças que são os filhos do Calvário de Jesus. Que ceste inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, todo amor, toda bondade, toda justiça, providência que rege os destinos do universo, o Senhor que conhece a cada um de nós e nos devolveu a possibilidade da reencarnação para que nós possamos amar, ser a nossa melhor expressão, envidar os nossos melhores esforços para que o mundo que hoje parece regurgitar nas suas entranhas possa ganhar o colorido da nossa boa vontade. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos, Senhor, todo o mal, e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem, com a proteção de Jesus. Livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor, hoje, agora e sempre, Senhor. Muita paz e que Deus nos abençoe.
diferença de altura aqui, né? Não dá para a gente não se emocionar, né? Obrigada, Rafael. Deus te abençoe as palavras, o carinho com que você sempre atende os nossos convites aqui do Leôncio. Que tudo isso se multiplique em bênçãos para você, para a sua vida. Então vamos agora, meus irmãos, fazemos o nosso passe, a nossa irradiação, pedindo aos companheiros, por favor, que vão ceder os fluidos, que se posicionem. E os nossos irmãos que estão em casa, nos assistindo, que já separaram suas águas, que possam manter-se em preces, de forma que todos nós possamos receber e vamos receber aquilo de que necessitamos. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, irmão querido, benfeitor de nossas vidas. Recolhe as nossas vibrações de gratidão e os nossos pedidos, Senhor, de forma que possas endereçar a todos nós as luzes de tua misericórdia, que virão até nós pelos bons espíritos, teus mensageiros de amor e de luz. Esses amigos tarefeiros da fluidoterapia, que recolherão do teu amor, desse manancial imenso de amor, os fluidos que serão transfundidos e trabalhados nos teus fluidos da natureza, nas emanações dos oceanos, dos rios, dos mares, dos lagos, das cachoeiras, dos campos, das matas, das brisas, de forma de que cada um de nós possa receber os fluidos de que necessita neste momento. Fluidos de saúde, harmonizantes, equilibrantes, fluidos de paz e de energia, mergulhados nessa ação fluídica, absorvendo-os através dos nossos corpos espirituais, dos nossos perispíritos, essas energias balsâmicas, que se refletirão no nosso corpo físico e se irradiarão por todo o espaço onde estivermos, purificando igualmente as nossas águas, os nossos ambientes, e sentindo essas emanações de amor, de paz, de harmonia. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por ficares conosco agora e sempre. Que assim seja. E assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa reunião de segunda-feira, quer dizer, quase encerrando, porque nós temos ainda o nosso Carlinhos, que fará o nosso encerramento. Mas aguardando a todos na próxima segunda-feira, com muita paz e alegria no coração. Vão com Deus. E vocês que estão aí, fiquem com Deus, tá? O egoísmo é só chaga da humanidade, é um obstáculo ao progresso moral da terra.
e ao espiritismo cristão foi reservado a tarefa de fazê-la ascender na escala dos mundos. Jesus nos deu o santo exemplo da caridade. Pôncio Pilatos, o torpe exemplo do egoísmo. Monstrengo vil, devorador, causador de tantas misérias. O egoísmo é o obstáculo do progresso da terra. O egoísmo é, pois, o alvo pra onde apontar nossas armas, com humildade, pra não ser por ele dominado. Vício moral que o frágil coração da humanidade e impede, pois, que seja um mundo cristianizado. E cabe a nós, os novos apóstolos da fé, o encargo e o dever de extirpá-lo primeiro em nós mesmos, que cada um, portando, se empenhe em vencer a si, e pouco a pouco ele na terra irá inexistir. O egoísmo é filhote do orgulho imoral. O egoísmo é miséria e barulho. Na moral, o egoísmo é, pois, um alvo pra onde apronta nossas almas, com humildade, pra não ser por ele dominado. Vício moral que invade o frágil coração da humanidade, impede, pois, que seja um mundo cristianizado. O egoísmo é, pois, o alvo pra onde apontar nossas armas, com humildade, pra não ser por ele dominado. Vício moral que invade o frágil coração da humanidade e impede, pois, que seja um mundo cristianizado.